A Máscara da Morte Rubra, segunda parte. Mas logo soava o relógio de ébano que se erguia na parede de veludo. Então, durante um instante, tudo parava e tudo silenciava, exceto a voz do relógio. Os sonhos paravam como que gelados. Os ecos do carrilhão, porém, morriam. Haviam durado apenas um instante, e uma leve gargalhada mal contida acompanhava os ecos que morriam. E logo depois a música explodia e os sonhos reviviam e rodopiavam mais alegremente do que dantes, tingiam da cor das janelas multicoloridas através das quais se filtravam os luminosos raios das trípodes. Mas então nenhum dos mascarados se aventurava até a sala, que entre as 7, mais ao ocidente se encontrava, porque a noite estava declinando e ali dimanava luz mais vermelha através das vidraças sanguíneas, e o negrol dos planejamentos tenebrosos aprovava. E para aqueles cujos pés pisavam o tapete negro, do relógio de ébano ali perto provinha rumor abafado, mais solenemente enfático do que o que alcançava os ouvidos de quem se comprazia nas alegrias dos outros aposentos mais distantes. Mas esses outros aposentos estavam densamente apinhados e palpitava febrilmente o coração da vida. E a folia continuou a rodopiar, até que afinal o relógio começou a soar à meia-noite. E então a música parou, como já disse, e aquietaram-se as evoluções dos dançarinos. E como dantes, houve uma perturbadora parada de tudo. Mas agora o carrilhão do relógio teria de bater 12 pancadas. E por isso aconteceu talvez que maior número de pensamentos e mais demoradamente se inserisse nas meditações daqueles que, entre os que se divertiam, meditavam. E por isso talvez aconteceu também que antes de silenciarem por completo os derradeiros ecos da última pancada, muitos foram indivíduos, em meio à multidão, que puderam certificar-se da presença de um vulto mascarado que até então não havia chamado a atenção de ninguém. Tendo-se espalhado aos cochichos, a notícia dessa nova presença elevou-se imediatamente, dentre a turba um burburinho ou murmúrio que exprimia deprovação e surpresa a princípio, e terror, horror e náusea. Numa assembleia de fantasmas, tal como a descrevi, bem se pôde supor que tal agitação não podia ter sido causada por aparência vulgar. Na verdade, a licença carnavalesca da noite quase ilimitada. Mas o vulto em questão excedia o próprio Herodes em extravagância e ia além dos limites indecisos de decadência exigidos pelo próprio príncipe. Há no coração dos mais levianos fibras que não podem ser tocadas sem emoção. Mesmo para os mais divertidos, para quem a vida e a morte são idênticos brinquedos, assuntos como os quais não se pode brincar. Todos os presentes de fato pareciam agora sentir profundamente que nos trajes e atitudes do estranho não havia finura nem conveniência. Era alto e lívido e envolvia-se da cabeça aos pés em mortalhas tumulares. A máscara que ocultava o rosto era tão de modo a quase representar a fisionomia de um cadáver enrijecido que a observação acurada teria dificuldade em perceber o engano. E contudo, tudo isso poderia tolerar-se, se não mesmo aprovar-se pelos loucos foliões, não tivesse o mascarado ido ao desfigurar o tipo da morte rubra. Seu traje estava salpicado de sangue, e a ampla testa, assim como toda a face, borrifada de rendas placas escarlates. Quando os olhos do príncipe Próspero caíram sobre aquela imagem espectral, que em movimentos lentos e solenes, como se quisesse representar mais completamente seu papel, rodopiava aqui e ali entre os dançarinos, viram-no ser tomado de convulsões e, a princípio, um forte tremor de pânico e repugnância, para logo depois enrubescer-se de raiva. "Quem ousa?" perguntou ele roucamente aos cortesões que o cercavam. "Quem ousa insultar-nos com tão blasfema pilheira? Agarrem-no e desmascarem-no, para sabermos quem teremos de enforcar ao amanhecer no alto das ameias." Ao pronunciar estas palavras, achava-se o príncipe Próspero no salão dourado e azul do lado do poente. Eles atravessaram todas as 7 salas, alta e claramente, pois o príncipe era um homem ousado e robusto, e a música havia silenciado a um gesto de sua mão. Era no salão azul que se achava o príncipe, tendo ao lado um grupo de cortesãos pálidos. Logo que ele falou, houve um leve movimento de investida por parte daquele grupo na direção do intruso, que no momento se encontrava quase ao alcance da mão, em passadas firmes e decididas, mas se aproximava do príncipe. Mas em virtude de um indefinível terror que a todos os presentes causara o louco atrevimento do mascarado, não se achou que ousasse estender a mão para agarrá-lo.
de modo que sem empecilho passou a uma jarda do príncipe, e enquanto toda a assembleia, como movida por um só impulso, recuava do centro das salas para as paredes, seguiu ele seu caminho sem deter-se, com os mesmos passos solenes e medidos que o haviam distinguido do salão azul ao salão purpúreo, do púrpuro ao verde, do verde ao alaranjado, deste ao branco e até o roxo, sem que o movimento de decisão se fizesse para detê-lo. Foi então, porém, que o príncipe Próspero, enlouquecido de vergonha, deu sua própria e momentânea covardia, correu precipitadamente através das 6 salas, sem que ninguém o seguisse, pois um terror mortal de todos se apossara. Brandinha um punhal desembainhado e se aproximara, com rápida impetuosidade, a poucos passos do vulto que se retirava, quando este último, tendo alcançado a extremidade do salão de veludo, voltou-se subitamente e arrostou seu perseguidor. Ouviu-se um grito agudo e o punhal caiu, cintilamente sobre o negro tapete, onde logo, instantaneamente, tombou mortalmente abatido o príncipe Próspero. Então, recorrendo à coragem selvagem do desespero, numerosos foliões lançaram-se sem demora no lúgubre aposento e, agarrando o mascarado, cujo alto vulto permanecia ereto e imóvel dentro da sombra do relógio de ébano, pararam, arfantes de indizível pavor, ao sentir que nenhuma forma tangível se encontrava sob a mortalha e por trás da máscara cadavérica, quando se seguraram com violenta rudeza. E foi aí então que reconheceram estar ali presente a morte rubra. Ali penetraram com um ladrão noturno, e um a um foram todos os foliões nos salões da orgia, orvalhados de sangue, morrendo na mesma posição desesperada de sua queda. E a vida do relógio de ébano se extinguiu com o último dos foliões. E as chamas das trípodes expiraram, e o ilimitado poder da treva, da ruína e da morte rubra dominou tudo.